Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 14 de fevereiro de 2025. Aqui o deputado Glauber Braga, que ontem depôs a Polícia Federal sobre o caso das emendas do orçamento secreto e incriminou o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrando que era ele que estava manobrando aquilo tudo, contrariando uma decisão do Supremo, do ministro Flávio Dino. Então, vamos lá. Aqui tem o áudio da live que ele fez ontem contando. Preste atenção, o áudio eu resumi um pouco, mas são 8 minutos, mas vale, porque ele explica detalhadamente qual era o esquema, como que o Arthur Lira agiu, contrariando a decisão do Supremo. E mais, ele fala de um personagem aí que eu vou contar depois quem é, o tal GG. Esse GG é um personagem que vocês vão conhecer, inclusive tem um áudio dele aqui, sensacional, não percam, não percam. Vamos ouvir aqui o deputado Glauber. Também a compreensão. Hoje foi o meu depoimento à Polícia Federal. Vocês lembram que no ano passado eu denunciei da tribuna e apresentei um mandado de segurança contra a lógica do orçamento secreto, mais especificamente contra uma decisão do Arthur Lira que cancelou o conjunto das comissões temáticas na última semana de trabalho na Câmara e utilizando como argumento que estava fazendo isso para concentrar os esforços naquilo que seria deliberado no plenário. Mentira! Ele estava fazendo aquilo para evitar um processo de deliberação por parte das comissões ou de acompanhamento, do mínimo de transparência em relação às chamadas emendas, que foi RP2, foi RP9 e agora são as emendas de comissão, que assumiram o lugar do chamado orçamento secreto. O ministro Flávio Dino, então, fez o quê? Cancelou temporariamente a execução dessas emendas, depois liberou a execução de parte delas, a liberação dos recursos, mas solicitou à Polícia Federal que um inquérito fosse instaurado. E a Polícia Federal, então, o delegado, me chamou como testemunha para falar nesse caso. E eu falei lá, basicamente, reiterei a demonstração que se tratava de uma mentira do presidente da Câmara, relatei a conversa que teve comigo o deputado José Rocha, que era presidente da Comissão de Integração e que foi pressionado por Arthur Lira para colocar em prática, prioritariamente, emendas, recursos, verbas que foram encaminhadas por ele, Lira, em detrimento daquilo que teria sido debatido na própria comissão. Bom, para além disso, da demonstração que se tratou de uma mentira. Deixa eu só acertar essa câmera aqui, que está me incomodando. Pronto, vamos ver se assim melhora. Além disso, eu falei de casos concretos, onde fica demonstrado a atuação do Arthur Lira como articulador desse esquema e com a demonstração de reiteração da corrupção relacionada à utilização de emendas, mais especificamente do chamado orçamento secreto. Vamos para um caso bastante objetivo. Rio Largo, município de Alagoas, de aproximadamente 70 mil habitantes. O prefeito é o tal do GG, Gilberto Gonçalves. Aliado de Lira não é de hoje. Foi deputado estadual junto com Arthur Lira e foi preso na legislatura em que Arthur Lira era deputado estadual,
naquele mesmo processo que responde Arthur Lira na chamada Operação Taturana. Bom, o GG, esse prefeito aliado de Lira, ele recebeu de orçamento secreto de 2019 a 2022, no município em que ele era prefeito, mais de 90 milhões de reais. Um município de aproximadamente 70 mil habitantes. Além disso, desses mais de 90 milhões de reais, 19 milhões aproximadamente tinham a identificação de destinação feita por Arthur Lira. Os outros não tinham a destinação conhecida, ou seja, não tinham a autoria de destinação conhecida, melhor dizendo, mas todo mundo sabe que os outros 71 milhões foram indicados, evidentemente, pelo senhor Arthur Lira. Esse prefeito, Gilberto Gonçalves, foi preso 4 vezes. Ele foi preso em 2007, em 2010, em 2014 e em 2022. Da vez que ele foi preso na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado, foi pego um áudio dele, onde ele dizia basicamente o seguinte, abre aspas, quero o meu dinheiro e não venham cobrar INSS dele, porque é dinheiro de roubo. O cara disse isso. Bom, a última, onde esse sujeito foi afastado da prefeitura, houve uma operação chamada Beco da Pecúnia, onde o sujeito tinha 2 empresas fachadas que sacavam, fizeram mais de 100 saques na boca do caixa, pegavam esse dinheiro e entregavam a um carro num beco que levava diretamente para o prefeito, dinheiro de orçamento secreto. Isso está filmado, gente. Está filmado. É esse município que recebeu mais de 90 milhões de orçamento secreto e que tem essa relação íntima com Arthur Lira. Ah, mas isso já foi relatado pela imprensa no passado. Qual é a novidade? A novidade é que, na relação de final de ano, a lista que foi mandada das chamadas emendas de comissão ao governo para buscar a liberação, ou seja, articulada pelo senhor Arthur Lira, qual foi o estado que tinha o maior número de indicação de emendas nessa lista, que foi barrada pelo Flávio Dino inicialmente? Alagoas, o estado de Lira. Ó, que coincidência. Se não fosse o bastante, qual era o município com o maior volume de recursos de emenda nessa lista desse final de ano? Vocês conseguem adivinhar? Qual era? Imaginem aí. Rio Largo. O mesmo município que já tinha sido pego nesse escândalo de corrupção. Se não fosse o suficiente, 18 milhões de reais. Se não fosse o suficiente, as 2 emendas colocadas para Rio Largo, para tentar não chamar muita atenção, foram colocados aonde? Passaram por onde? Comissão de Turismo. Sabe quantos deputados de Alagoas, em 2024, teve na Comissão de Turismo? Nenhum. Então está ali a digital do senhor Arthur Lira. Exatamente na indicação desses recursos para esse município onde já tinha toda essa denúncia formalizada. O sujeito está respondendo por isso. E eles não escondem. Lira bota foto com ele no Instagram, o cara bota foto com Lira no Instagram dele. Mas, mais escancarado do que isso, se tornou impossível a história. Na Comissão de Turismo, onde não tinha nenhum deputado de Alagoas, emenda para Alagoas. Então, a digital, indicação de Arthur Lira. Pois é, vocês viram aí que é batom. O camarada já havia sido condenado, né? O GG.
Agora vamos conhecer esse GG, para quem as emendas foram enviadas. Olha aí, este aí é o GG. Este aí é o GG. Velho companheiro de Arthur Lira, de mutretas de outros carnavais da época lá em Alagoas. Saiba quem é Gilberto Gonçalves, prefeito de Rio Largo, preso na manhã desta segunda. Isso aqui é de 2022. Ele já foi preso outras 3 vezes em Alagoas, como diz aqui. Preso durante o cumprimento, Pararal, Operação Beco da Pecúnia. Aqui o deputado Glauber Braga se referiu. Ele chegou a ser cassado em 2019 pela Câmara dos Vereadores de Rio Largo, quando ele foi prefeito lá em 2019. Agora, guarde essa data, 2019 ele foi prefeito. Agora tem uma capivara dele anterior aí, que até o Glauber cita, que nós vamos mostrar aqui. É um áudio sensacional. Em 2014, esse mesmo GG foi detido na casa onde mora em Rio Largo, suspeito de facilitar a fuga de um motorista que fazia propaganda política irregular. Em 2010, o GG também foi preso por ameaçar de morte com um tiro na cabeça um ex-funcionário que entrou com uma ação trabalhista contra ele. Em dezembro de 2007, essa aqui, continuando, é uma matéria do G1, né? O Gilberto Gonçalves foi preso pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional. Ele foi acusado pela Polícia Federal de participar do desvio de 300 milhões da folha do pagamento do Legislativo Estadual lá de Alagoas durante 7 anos. O esquema, que ficou conhecido através da Operação Taturana, seria, olha como é que o G1 se reporta, coordenado por deputados estaduais. Eles só falam isso aqui. E essa matéria foi no ano de 2022. Sabe quem era um dos deputados estaduais que coordenava esse esquema aqui? Arthur Lira. Arthur Lira, o presidente da Câmara, que já era presidente da Câmara, governo Bolsonaro, isso aqui. Mas o G1 não tocou no Bolsonaro, no Arthur Lira. O Arthur Lira, inclusive, foi condenado, vocês vão ver adiante, foi condenado lá em primeira instância nessa Operação Taturana. Agora aqui, vamos ouvir o áudio a que se referiu o Glauber, do deputado GG cobrando a propina. Isso aqui eu publiquei no meu blog na época, em 2007. Olha aqui, ó. Vamos aqui. Alô? Oi, meu líder. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Eu sou tudo da vida, agora não sou besta. Eu quero meu dinheiro, de igual Albuquerque. Eu quero meu dinheiro, senão eu estouro essa Assembleia, que eu não tenho medo nem de nenhum filho da peste dele. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. Eu quero meu dinheiro, Roberto. Ô, deputado, o senhor vai ter que procurar o presidente. Cheguei aí, dê a pé. E comunique. Oi. A merda que vocês mandaram lá. Eu deixei aquela bosta lá. Entendeu? Eu quero meu dinheiro, não venha quando descontar em excesso, não precisa dinheiro roubado. Não, o senhor vai ter que dizer isso ao presidente, viu, deputado? Não é a mim não, porque isso é determinação da mesa. Eu quero que eu diga conta meu dinheiro. Pronto, o senhor vai ter que dizer a ele, deputado. Esse dinheiro é meu, e é melhor você me dar do que a gente sai tudo algemado dessa porra. O senhor, eu vou dizer isso pra ele que o senhor tá passando. Meu dinheiro, diga o dinheiro. Edificante o diálogo, não é? Cara de pau, né, Melo? O cara falando, é dinheiro de corrupção, é dinheiro de roubo. É dinheiro de roubo, dinheiro de corrupção. Impressionante. E detalhe, é esta pessoa, é a este GG que Arthur Lira vem enviando milhões do orçamento secreto lá para Alagoas, como disse aí o deputado Glauber. Aqui, ó, deputados, matéria de 2012, deputados são condenados a devolver dinheiro aos cofres públicos
lá em Alagoas, primeira sentença do caso Taturana, né? Entre os deputados, na ação de improbidade administrativa, onde as condenações foram aplicadas de forma individual, conforme as planilhas de cheque, os juízes expuseram que também se aplica como pena dos réus a perda de mandato eletivo em uma referência, conforme consta no documento da sentença. E entre os deputados está aqui, Arthur Lira, valor que ele teria que devolver, que ele teria desviado lá da Assembleia Legislativa de Alagoas. R$ 182.830,22. Eu fui ali no governo e fiz a atualização desse valor, que ele desviou, segundo a sentença do juiz naquela época. Esses 182 mil significariam hoje 433.188,87. 400 mil desviados pelo Lira e pelos quais ele foi condenado. E que o G1 disse apenas que eram deputados estaduais, sem citar o Lira, quando ele já era presidente da Câmara. Aqui voltamos à denúncia do Glauber, e aqui vamos lembrar que na Operação Taturana temos uma senhora, Juliane Lins, que ela vem denunciando isso, e ela já se prontificou a ir à Câmara para mostrar as provas que diz ter contra Arthur Lira. Aqui, numa entrevista, perguntada sobre a Operação Taturana, ela disse o quê? Que palavras dela, aspas delas, eu via os malotes de dinheiro chegando, via tudo, as reuniões, tudo que rolava, mas ele, Lira, mandava eu sair. Ele, Lira, dizia que o dinheiro vinha de venda de fazendas, gado, ou que era para ele comprar fazenda, que tinha recebido dinheiro de fulano. Às vezes, ele me mandava contar para ver se estava certo. É aí a senhora Juliane Lins. A Juliane Lins que está querendo falar. Será que desta vez vão deixar ela falar? Será que a partir desse depoimento do Glauber Braga vamos levantar as antigas capivaras do Arthur Lira? Temos o kit robótica também. Em 2022, uma reportagem da Folha revelou que o governo Bolsonaro havia destinado 26 milhões para que municípios alagoanos comprassem kits de robótica. Os recursos eram transferidos do FNDE via emendas do relator controlados por Lira. Todas as 7 cidades alagoanas contempladas tinham contrato com a mesma empresa sediada em Maceió, a Megalic, que superfaturava os kits em 420%. Os donos da Megalic, Edmundo Catunda e Roberta Lins, são próximos de Lira. Catunda tem um filho que é vereador em Maceió. Aqui, temos essa lista que a Polícia Federal pegou com o motorista do braço direito de Arthur Lira. Esse motorista que levava esses valores aqui e ele anotava para quem que ele entregou e etc. Era uma contabilidade própria do motorista. E nessa contabilidade está várias vezes o nome de Arthur. Arthur, com TH, inclusive pagamento de hotel em dias em que o Arthur Lira estava naquele hotel. Tudo liga este Arthur ao Arthur Lira. Mas isso tudo está parado. E talvez agora as investigações levantem esta antiga capivara e todos esses processos finalmente sejam levados adiante e que o Arthur Lira possa se defender na justiça
e provar a inocência dele, ou então que ele seja culpado e condenado por tudo isso de que é acusado, inclusive agressões à ex-mulher, estupro, todo esse tipo de coisa de que ele é acusado. E aí, para finalizar, é isso aqui. Quem será esse Arthur? Flagrado por propinas de 650 mil e que fez a investigação que era tocada pelo governo de Alagoas subir para o STF por ter foro privilegiado. Curioso, tinha um Arthur que era investigado em Alagoas e esse Arthur passou a ter direito ao foro privilegiado de Brasília. Será que é o mesmo Arthur? Um Arthur Lira de Alagoas e o Arthur Lira de Brasília? Isso talvez a Polícia Federal venha a descobrir caso Arthur Lira venha a ser investigado. O ministro Dino pode ter puxado a pena da galinha e trouxe um galinheiro inteiro. Vamos ver. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. A gente tinha mais cedo, inclusive, passado alguns trechos desse vídeo do Glauber Braga, detalhando as denúncias, o depoimento dele, né? Mas é muito importante essa análise que você fez da cobertura da mídia com relação a esse caso, né? E se aprofundando mais também com relação a essas denúncias. Você trouxe o áudio que o Glauber menciona, né? Que é, assim, escandaloso, né? Escandaloso. Enfim. O cara assume a corrupção assim como... E esse mesmo, ele vive sendo eleito prefeito e vive recebendo as verbas. O Arthur Lira não pode negar que não sabia quem era o GG. Não, eu mandava pensando que era uma verba que ele estava usando. Não pode. Um sujeito que tem uma... E ele está lá, o GG. É isso, então, pessoal. Bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Valeu, Melo. Sem áudio, Ana. Desculpa, eu estava sem áudio. Estarrecedores daqui os números e também como a imprensa cobriu, a imprensa corporativa camufla tudo, né? Tudo isso. Impressionante, realmente. Demais. Um abraço, pessoal. Até segunda. Até semana que vem. Bom fim de semana para ti.